Olá! Sabia que, às vezes, os mapas escondem umas histórias que viram o que a gente pensa de cabeça para baixo? Pois é, hoje a gente vai desvendar um desses mistérios da geografia do Brasil. O foco é um nome que parece óbvio, mas não é bem assim. É a história do Rio Grande do Norte, a famosa esquina do continente. A pergunta parece até boba de tão simples, né? Mas a resposta desafia a lógica. O nome do norte foi colocado ali para diferenciar de outro Rio Grande, certo? A verdadeira questão é: qual dos dois veio primeiro? Essa é a explicação que a gente mais encontra por aí. E, vamos combinar, parece super lógico, né? O estado lá de cima ganhou um sobrenome para não ser confundido com o Rio Grande que já existia, mais antigo, lá no sul. Faz todo sentido. Ou será que não? E se eu disser que foi o Rio Grande do Sul que precisou ser diferenciado? E que o motivo era um outro Rio Grande, no norte, que já existia há muito, mas muito tempo? Pois é, vamos investigar essa reviravolta. Para a gente resolver esse mistério, precisamos voltar no tempo, bem lá para o comecinho da colonização do Brasil. É lá que a gente encontra o primeiro e, digamos, o original Rio Grande. Naquela época, o Brasil foi dividido naquelas faixas de terra gigantes, as capitanias hereditárias, e uma das primeiríssimas lá no norte foi chamada simplesmente de Rio Grande. O nome foi inspirado nos rios imponentes da região, como o Potengi ou Açu. Simples assim. E a linha do tempo aqui não mente, viu? Em 1535, a Capitania do Norte já era oficial. Antes mesmo de 1600, os portugueses já tinham construído o Forte dos Reis Magos e fundado a cidade de Natal. Pensa bem, isso é muito, muito cedo na história do Brasil. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Um salto de quase 2 séculos. É exatamente aqui que o nosso quebra-cabeça de nomes começa a ganhar forma. Em 1737, muito, mas muito tempo depois da criação da capitania lá do norte, uma nova cidade surge no extremo sul da colônia. E o nome dela, adivinha? Também era Rio Grande. A comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a Capitania do Rio Grande, de 1535. Do outro, a cidade de Rio Grande, de 1737. São 202 anos de diferença. Fica bem óbvio quem chegou primeiro nessa história, né? Com dois Rio Grande no mapa, a confusão era certa. Aí, com a independência do Brasil, chegou a hora de organizar a casa. E a primeira Constituição do país, lá em 1823, finalmente resolveu essa duplicidade de nomes. E aqui está a grande revelação. O Rio Grande original, o mais antigo, foi nomeado oficialmente Rio Grande do Norte. A província mais nova, lá no sul, foi batizada em relação à que já existia, se tornando o Rio Grande do Sul. A história é exatamente o contrário do que a maioria pensa. Agora que a gente já resolveu o mistério do nome, vamos mergulhar um pouco na identidade desse estado pioneiro. Uma identidade que é totalmente moldada pela sua geografia e pela sua gente. Quem nasce no estado é chamado de Potiguar. Esse nome, que a gente herdou dos povos indígenas da região, quer dizer comedor de camarão, um apelido que, olha, revela tudo sobre a conexão profunda que eles têm com o mar até hoje. E essa relação com o mar vai muito além da cultura, viu? Ela molda a economia de um jeito impressionante. Dá para acreditar que o Rio Grande do Norte é responsável por 95% de toda a produção de sal marinho do Brasil? É uma indústria gigantesca que só é possível por causa daquela combinação única de clima quente e do seu litoral. E já que estamos falando em litoral, tem um outro número que é fundamental para a gente entender a alma do estado. São 400 quilômetros de um litoral famoso no mundo todo, cheio de praias, dunas, falésias. Essa costa não só move o turismo, mas é de verdade o coração da identidade potiguar. Mas a geografia do Rio Grande do Norte tem uma importância que vai muito além das praias. Essa posição única no mapa da América do Sul deu ao estado um papel super estratégico em momentos-chave da história mundial. O estado forma literalmente uma esquina no continente. Essa pontinha que avança para o Atlântico faz dele o ponto do Brasil mais próximo da África e da Europa. Uma característica geopolítica que se provou decisiva. E claro que essa proximidade toda não passou despercebida. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais críticos da história, essa esquina do Brasil se tornou absolutamente vital para o esforço de guerra. Durante a guerra, o estado ganhou um apelido que diz tudo: o trampolim da vitória.
Um nome forte que resume perfeitamente o papel crucial que ele teve para as forças aliadas. Pensem só, Natal abrigou uma base aérea americana gigantesca, que era o ponto de partida essencial para os aviões que cruzavam o Atlântico em direção à África e Europa. A importância era tanta, mas tanta, que foi lá o palco de um encontro histórico entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos para definir os rumos da guerra. E assim, o que começou com uma simples curiosidade sobre um nome se revela a história de um lugar com uma identidade forte, forjada pelo mar e com uma importância estratégica que ajudou a moldar o século XX. E isso tudo faz a gente pensar se um simples nome pode esconder uma história tão surpreendente, que outras reviravoltas e segredos ainda estão esperando para serem descobertos nos cantinhos dos nossos mapas, hein?